Ok. Pessoal, mas tem que ser rápido mesmo, tem que ser 1 minuto só, tem que ser igual a velocidade da luz. Continuando aqui a nossa entrevista com um rapaz que não tem tempo, trabalha com TI, esses cabras não tem tempo não. Álvaro, de volta aqui, né, Álvaro? Isso. Álvaro, qual foi a pergunta? Quer que eu lembre? Foi sobre a questão de digitalização. Isso, explica pra gente. Qual era a grande problemática que a gente, quando eu cheguei na junta comercial, que a gente encontrava? Primeiro entrar foi nossas certidões de inteiro teor, que eram certidões que às vezes ele tinha um prazo de até 72 horas. E a gente tinha que pegar o processo, tirar uma xerox do processo, carimbar, assinar, colocar a etiqueta para poder dar a veracidade naquele documento. Até o nosso atual presidente, que anteriormente era nosso secretário, ficou rindo que um dia teve que dar 500 assinaturas num documento para poder dar veracidade. Quer dizer que vinha em papel, tinha uma capa, tinha um adesivo, tinha um nomezinho, tudo. Tinha que ser gerado fisicamente, carimbado, tudinho. Como já diria nosso caro colega Raul Seixas, que esteja com Deus, carimbado e rotulado. Mas eu sei que você está colocando, eu estou rindo, porque a maioria ainda está assim. A maioria ainda é assim, entendeu? Então a gente correu atrás de resolver isso. Então qual foi a primeira missão? Foi acabar com o papel neste processo de certidão. Então foi quando nasceu o Jussá Online, a primeira versão, certo? Então a gente começou a trabalhar neste processo. Então, como foi que nós começamos a fazer isso? A gente correu atrás de todo o processo normal do Estado, ver licitação, tal. Então a gente viu que o custo ficou muito alto. Então a gente partiu para uma solução caseira. Qual a solução caseira? Em parceria, na época, com a CEPLAND, nós conseguimos a doação de 10 scanners. Então a gente, também em parceria com o pessoal do Soprobem, conseguimos menores aprendizes e começamos o processo de digitalização. Certo. E com reuniões administrativas nós começamos a medir a quantidade de certidões que saíram manual e já que saíram digital. Tá. E a gente percebeu o grande volume que aconteceu para as certidões digitais, assim propriamente dito. Então a gente viu que a digitalização já era um caminho sem volta. Ok. Mesma coisa era com os processos da junta comercial. Antigamente, todos os contadores entravam os processos em 3 vias. E os nossos analistas demoravam a analisar porque eram 3 vias e por algum motivo, ou por um erro de digitação, o texto que estava em um dos processos não poderia ser igual ao outro. Então o que foi que a gente migrou? A gente migrou para via única. O que é via única? Ele entra com uma via e sairia com 3, certo? Obedecendo a lei. Certo. Então a gente viu que a lei, a gente já estava ia andar em desacordo com a lei pela questão da nossa questão de visualização da economia. A gente propôs ao DREI, que é o nosso órgão maior federal, a mudança da legislação. Então a gente pôde entregar o documento assinado digitalmente. Então o que foi? Nasceu realmente a via única digital. Então, o que é que acontece hoje na junta? Ele entra com o processo, nós digitalizamos o processo e o processo anda o resto via sistema digital. E é uma certificação digital ou uma assinatura? Assinatura digital, assinatura eletrônica digital. Hoje o documento é chancelado, como a gente chama, dentro da junta comercial, ele é chancelado digitalmente. Aonde a gente já embute, até para facilitar os nossos usuários, a cadeia de certificação. Entendi. Então, quer dizer, ele pega o arquivo, abre e, inclusive, gerou até uma economia para o mesmo. Por quê? Uma vez que ele guardou no e-mail, ele sempre vai ter aquele documento válido na mão dele, certo? Ao contrário de antigamente, que ele arquivava aquele documento por algum motivo, ele extraviava ou danificava, e quando ele chegava em algum órgão para poder apresentava problema porque o documento estava danificado. Então hoje já não temos mais esse problema. Então, antigamente nós tínhamos um grande consumo de resmas e papel. Hoje nós diminuímos muito e a previsão é continuar diminuindo. Até os nossos processos administrativos hoje estão sendo digitalizados para que fique. Quando a gente informa o processo já digitalizado aos órgãos que assim necessário. Ô Álvaro, quanto de processos são criados? O que é que você realmente analisa do físico para o eletrônico? Houve um aumento de serviço? Você acha que diminuiu o serviço? A burocracia diminuiu, mas o serviço aumentou ou diminuiu? Olha, eu digo que o serviço, de uma certa forma, hoje, como a gente disse, pelo próprio presidente, que é uma esteira de produção, nós acreditamos que o serviço, ele não diminuiu nem aumentou, continuou a mesma coisa, só que a gente simplificou.
Teve um momento que realmente o serviço aumentou, porque nós estávamos num processo de alta aprendizagem, já que a gente já estava, como toda empresa de ponta, existe um ditado japonês que diz que prego se destaca é o primeiro que leva a martelada. É verdade. Então a gente, como se destacava, a gente foi aprimorando o processo, num contínuo processo de aprimoramento. Hoje a gente diz que só existe 3 estações: protocolo, análise e deferimento. Onde antigamente existiam 4, 5, 6 estações, entendeu? De trabalho. Então hoje a gente reduziu a 3 e a previsão, fé em Deus, é que a gente reduza a 2 processos. Eu analisei o site da Juseal e baixei lá o fluxograma que vocês disponibilizaram. Realmente é bastante enxuto, né, a nível de encaminhamento processual. Sim. Justamente, era bem mais moroso o processo, porque ele tem várias etapas a serem seguidas. Hoje, com a consolidação da parte de tecnologia na junta comercial, a gente conseguiu fazer, direcionar para que o contribuinte, intuitivamente, faça o certo. Certo? Ele tem que ele seguindo os cliques no site, ele vai seguir o passo a passo correto. Okay. A gente induz ele a não mais cometer o erro, como antigamente era feito. Ô, Álvaro, então você tem um exemplo aqui que a digitalização funcionou bem, está funcionando e o processo virtual está ocorrendo com vocês. As outras unidades dos outros estados, eles também precisam ter essa modernização. Isso. Já tem essa modernização, já estão modernizados, e o que é que vocês podem oferecer para essas outras estados? Hoje, basicamente, nós temos o Portal Facilita, então, pela própria demanda do desenvolvimento, que é muito grande, é um sistema muito complexo, certo? É um sistema muito grande, a gente tem uma empresa terceirizada que desenvolve para nós o sistema. Tá? É alagoana ela? Não, ela é paraibana, certo? Mas, vamos dizer assim, o startup dela aconteceu com o estado de Alagoas. Certo. Tá? Quando nós chegamos na junta, essa empresa já estava contratada, quando eu cheguei para trabalhar na junta. Então a gente fez a evolução, tudo. Hoje, esse mesmo sistema é compartilhado por 11 estados. É um ambiente único. Houve custo para esses estados? Houve, cada um tem o seu custo, por conta que é o seguinte, as juntas comerciais passaram muitos anos assim a vistas do próprio governo federal, meio como se esquecidas. Então hoje você tem que ter um aparato tecnológico muito bom de retaguarda. Tá? Por exemplo, a junta comercial do estado de Alagoas, na última aquisição, nós investimos quase R$500 milhões só em equipamentos para poder atender as demandas. Porque hoje a gente trabalha com a vida empresarial. Certo? Eu digo que hoje a gente é o fiel depositário das empresas do estado de Alagoas. Então a gente tem que ter um suporte muito forte na área de tecnologia para a questão de todas as possibilidades de perda de dados, que isso não é inconcebível na junta. Entendi. É inconcebível a perda de dados. Nós temos que acumular os dados e disponibilizar à sociedade assim que ela precisar. Tá? Então é uma responsabilidade muito grande hoje da tecnologia, a gente manter isso, a gente trabalha com muito carinho os setores, tá? Hoje lá, como a gente fala, TI não é mais, hoje como o pessoal perdeu muito aquele medo que quando se falava em tecnologia, falava daquela pessoa que podia pegar as suas informações. Hoje se perdeu esse medo dentro da junta comercial. Então os outros estados vêm para poder ver como nós trabalhamos, assim eles tentam implantar. Entendi. Certo? A metodologia de como foi metodologia, como também a junta comercial, através de convênio, me disponibiliza para ir nos outros estados, disponibiliza outros profissionais, para que cheguem lá e dê ajuda, a sua contribuição para que aquele estado cresça. Entendi. A grande exemplo, o Maranhão, que era considerado um dos últimos estados, hoje está em ótima colocação no ranking. Nós temos Paraíba. Então, vários estados hoje, são vários, Amazonas, grande Zona Franca de Manaus também está com a gente, está compartilhando o mesmo sistema, está nesse processo de modernização. Mas, voltando a falar, prego que muito se destaca, leva martelada. Então, tudo que existe de inovação, o Alagoas emplaca, administra e bota em prática. Hoje a gente tem um grande estado, que é o Paraná, e o volume dele é monstruoso, e a nossa plataforma hoje
se adequou muito bem, sem maiores percalços. E sempre visando a economia para o estado de Alagoas. Eu acho que deve ser reconhecido como um trabalho bem feito, né? E um investimento que a sociedade fez que teve realmente retorno, está tendo retorno, não é isso? Agora, quando você fala em seção, nós já utilizamos alguma coisa de outro estado, porque eles também devem ter alguns cases, né? Algumas coisas boas para você. Na verdade, no início da junta comercial, eu viajei muito para poder fazer o processo que eles hoje estão fazendo. A Alagoas fez o primeiro processo que eles hoje estão fazendo, que é coletar as melhores práticas. Via Única foi lançada pelo Rio de Janeiro. Só que Via Única, eles devolviam 3 dias do papel, ou seja, eles tinham um custo da emissão do papel. Quando eu fui lá, eu fui chamado ao Rio, eu ajudei a implementar a Via Única digital. Ou seja, a gente envia por e-mail uma cópia do documento digitalizado. Aí eu já trouxe essa modernidade para cá. Eu fui no Paraná olhar o sistema de certidão deles. Achei alguns pontos, trouxe, voltei. Quando voltei, desenvolvi uma plataforma que em 3 cliques você solicitou sua certidão. Álvaro, a relação JUSEL e SEBRAE, como é que ocorre? Trabalhamos em parceria, assim como o SEBRAE trabalha em parceria com todos os estados. Certo? É um dos nossos parceiros, certo? Como Secretaria de Finanças, como Bombeiro. Então ele está no grupo de parceria, já que a função dele é fomentar o empresário. Então ele é um dos nossos parceiros, participou do nosso processo de implantação da rede SIM, certo? Fomentando as prefeituras, fomentando os municípios. Adiciona o tribunal na lista de parceiros também. E nós queremos agora usar muito essa expertise de vocês com essa base de conhecimento que vocês têm. O tribunal já é nosso parceiro há 2 anos. Então, esqueceu de dizer esse negócio. Olha, com relação ao BI, você tem informação demais. Como é que você tem alguma ferramenta de análise dessas informações? A nossa ferramenta de BI interna, certo? Funciona, como eu posso dizer assim, é mais a questão estatística. Nós trabalhamos muito questões de estatísticas. E nós temos algumas rotinas internas que começaram a detectar alguns erros antigos da base de dados. Nossa base de dados tem no mínimo aí 20 anos de existência. Mas esses dados estatísticos são publicados para a população ou ficam presos para a gestão? Não, está no nosso portal. Se for na parte de gestão à vista do nosso site, está lá, estatística, aí vocês vão ter certidões emitidas, empresas por faixa de capital, quantas aberturas, alterações e baixas por ano. Tem um lugar no site para que a sociedade vai, critique, ou sugira, ou faça uma observação? Nós temos o portal da ouvidoria. Nós temos a ouvidoria que ela é direto com o presidente. Toda ouvidoria aberta vai direto para a nossa presidência. Então, nossa presidência pega, lê e assim despacha para o setor o qual seja necessário dar a resposta. Então, bora pensar aqui que a sociedade entra agora na internet, faça um testezinho, entra nesse portal, vê como ele está bom e vamos colocar sugestões para que a comunicação possa atuar nesse portal. Qual é o endereço? www.juseal.al.gov.br, certo? E essa questão da sugestão, a gente já faz os encontros 2 vezes por ano, quando a gente consegue. Essa questão que é uma parceria muito forte com o SEBRAE e com os contadores. Então, todo o anseio da classe contabilista, nesses encontros de contadores, inclusive nós descentralizamos de Maceió, estamos começando a fazer nos interiores, para poder escutar também os anseios dos contadores no interior. Então, a gente trabalha para que atenda ao nosso público. O software não é desenvolvido para nós, a gente desenvolve de acordo com a necessidade do nosso público. Então, Álvaro, primeiro lhe agradeço, parabéns pelo trabalho que você está realizando lá, que, claro, com o apoio da alta gestão, a gente entende isso, que sem a alta gestão apoiando nós não conseguiríamos fazer nada. Conto com você nas oportunidades que você tem de tempo para mostrar o que vocês estão desenvolvendo na área social. E fico aqui agradecendo por mais uma oportunidade e esperando que na próxima vez o novo especialista que esteja do meu lado aqui satisfaça tão bem como esse agora, que foi o Álvaro da JUSEL. Muito obrigado e informe que as portas da junta comercial estão abertas, certo? Nosso presidente disse que sempre a porta dele está aberta para todos, nosso secretário da mesma forma, certo? Então eu agradeço, de certa forma, em nome da família JUSEL, que hoje a gente pode dizer que é uma família junta comercial. E estamos à disposição da sociedade assim que ele sempre precisar de nós. Ok. Sociedade, até a próxima.